edificante, que está no livro de Romanos, capítulo 8, versos 13 e 14. Você pode acompanhar aí no seu boletim. Assim diz a palavra do Senhor: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Senhor, te louvamos, te adoramos por mais esse culto, por mais esse domingo. É chegado o momento em que o Senhor se revela a nós pela tua palavra. Aí está o teu servo, o teu pastor de ovelhas, aquele que o Senhor colocou a confiança para ministrar essa palavra. Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame bênção dos céus sobre ele, derrame a tua graça e derrame também no seu povo que aqui está presente e aqueles que nos assistem também, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre os nossos corações e mentes entendimento através do teu Espírito Santo. Que teu servo diminua, que o Senhor cresça e que tua palavra possa ser revelada aos nossos corações, para que sejamos edificados e para que vivamos uma vida com propósito, segundo a eficácia do teu propósito. É o que oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom dia a todos. Vamos ler aqui Gálatas, capítulo 5, versículo 14, versículo 16 ao 26. Diz assim a palavra do bom mestre: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vou fazer um paralelo com Romanos 8, capítulo 4, que diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dando continuidade, versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Faço outro paralelo com Romanos 8,14, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Dando continuidade no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Faço um paralelo agora com 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10, que diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ainda um paralelo em Efésios capítulo 5, versículo 5,
porque podem estar certos disto: nenhum imoral, nem puro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Dando continuidade, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Faça um paralelo com Romanos 6, versículo 6, dizendo: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Dando continuidade, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu faço um paralelo com Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Até aqui. Amém? Amém. Bom, meus irmãos, a vida cristã vitoriosa é o resultado de andar no Espírito. E não somente essa observação, mas também resistindo à carne e também manifestando o fruto do Espírito. Essa é uma situação importante a ser dita aqui. Uma igreja dominada pelo amor, pelo serviço mútuo, será uma igreja na qual o Espírito Santo é central. Então, nesta passagem da carta de Paulo exige a manifestação prática do Espírito na conduta diária do servo de Deus, da igreja de Cristo. Então ele demonstra isso com uma negativa e ele acaba enumerando aquelas obras carnais que devem ser evitadas. Bem como também ele descreve aqui positivamente, delineando aqueles frutos aqui, externando aqui os frutos do Espírito que devem ser exemplificados na igreja, que devem ser atendidos pelo corpo de Cristo, a igreja de Cristo, seus membros. Como Deus, ele deixa claro que Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então, quando Deus envia o seu Filho, ele envia o seu Filho, dizendo: esse é o meu Filho amado, esse é o meu Filho que eu dou para vocês, e ele se dará na cruz, porém, ele será o cabeça de vocês. À medida que o Espírito Santo toma posse e fortalece a igreja, seus membros são capazes de vencer a carne e viver vitoriosamente juntos em amor. Então essa carta é importante para nós, não só para aquele tempo de Paulo, pois em qualquer época ela responde às questões básicas do coração do homem. Os Gálatas necessitavam ser lembrados da doutrina da salvação pela graça por meio da fé somente, e somente da fé. Então, meus irmãos, a principal preocupação do apóstolo Paulo
era que os Gálatas não perdessem a confiança no único e verdadeiro Evangelho, onde a essência ou o conteúdo desse Evangelho é também afirmada e reafirmada, dizendo o seguinte: quem o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então, partindo do capítulo 5, Paulo mostra que a liberdade cristã não é uma licença para pecar, mas um chamado para viver no Espírito. E esse Espírito nos traz a leveza do Evangelho. O ponto de vista de Paulo é grandioso e prático aqui. Andem pelo Espírito e no Espírito, e não satisfarão os desejos da carne. É uma certeza matemática que a proporção em que dependemos do Espírito é a mesma proporção que iremos derrotar a carne. Então, esse é o significado da liberdade cristã. À medida que nos rendemos cada vez mais ao Espírito Santo, nos tornamos mais livres do próprio ego, que esse ego domina o nosso ser carnal. Então, e mais livre que vivemos uma vida que importa em Cristo Jesus. Então, quanto mais nós nos deleitamos no Espírito Santo, mais interessante fica a nossa vida livre em Cristo Jesus e mortificamos a nossa carne. Essa é a realidade do Evangelho. Então você tem o verbo andar, o que ele é central para ambos os testamentos da Bíblia. Olha que interessante, como uma forma de falar sobre a conduta geral da vida de alguém, do indivíduo. Então você vê alguns trechos do Velho Testamento, como Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Deus disse a Abraão: ande fielmente diante de mim e seja irrepreensível. Esse tornou-se um dos temas principais para descrever a vida do povo de Deus, como em Êxodo, capítulo 18, versículo 20, que vai dizer como devem andar e o que devem fazer. Então você vê também em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 33, andem em obediência a tudo o que o Senhor vosso Deus vos ordenou. E em Salmos de número 84, verso 11, vai dizer: não há bem que ele retenha daquele cujo andar é irrepreensível. Aleluia. Andem no caminho certo. E aí você tem uma parte também do Novo Testamento. Nós falamos do andar no Antigo Testamento. Agora Deus nos traz uma parte do Novo Testamento, a mensagem do Evangelho. O Novo Testamento é uma terminologia, é um transporte para a nossa mente, para o ensinamento de como Paulo vai dizer aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo,
para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então você vê Romanos também, capítulo 8, versículo 4, numa parte B, que diz que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E também 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17, vai dizer: ande, cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia! E novamente, ainda em Efésios capítulo 4, versículo 1, vai dizer: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amém. Aleluia! Mas ainda a Bíblia vai dizer, em Efésios capítulo 5, versículo 2, e andei em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Meus irmãos, a vida no Espírito deve ser manifestada em nossa conduta diária. Por isso, cada um de nós devemos cumprir com o que está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando o Espírito Santo domina a nossa conduta, a carne, nossas tendências pecaminosas, diminuirá necessariamente. O poder sobre nós, os crentes que seguem a ordem de andar pelo Espírito, colhem os benefícios de uma promessa profética: vocês não satisfarão os desejos carnais. Permitam-me reiterar: quando mais nos enchemos do Espírito Santo, e quanto mais Ele estiver no controle da nossa vida, menos poder a carne terá para nos tentar. Essa é uma realidade do Evangelho. Essa é uma promessa incrível, meus irmãos. Mas devemos reconhecer ao mesmo tempo que a carne é tão forte que é difícil para ceder plenamente ao Espírito, e essa é a nossa luta diária. Nós podemos muitas das vezes pensarmos que somos o Espírito Santo Júnior, que eu sempre falo. E por aí tem muitas pessoas que se acham realmente. Algumas sentadas e olham às vezes para o altar ou para uma tribuna onde está sendo entregue a palavra, acham que todos que estão ali são santos e são dignos de estarem ali. Mas na realidade não é assim. Todos nós somos levados a cada dia a estarmos de joelhos diante de Deus e dizemos que nós somos pecadores e o que nós merecemos realmente de fato é o inferno. Mas Deus, em tua infinita bondade, a cada dia que nós levantamos, Ele nos dá uma paz. E a promessa é que a graça do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Essa é a realidade. Então, quando qualquer um olhar para qualquer tribuna, ou da tribuna para a igreja,
onde estamos sentados, nós não somos melhores do que um ao outro. Somos tão pecadores quanto um ao outro. Essa é a realidade. Então, meus irmãos, as áreas em que o Espírito Santo reina dentro de nós são as áreas em que estamos vitoriosos e somos vitoriosos. Enquanto a área em que ignoramos o agir do Espírito Santo são aquelas em que experimentamos a derrota. Satanás e os seus servos são igualmente invasores, oportunistas. Então, Satanás e os seus servos, eles atacam em todas as áreas do nosso ser e procuram rachaduras nas paredes de uma vida espiritual do servo de Deus, explorando ali as suas fraquezas. Por mais que seja uma rachadura pequena, Satanás vai minando ali. Então devemos trabalhar duro para detectar e permanecermos firmes e vigilantes no que diz respeito à nossa área vulneráveis. Essa é uma realidade para nós. Então, meu irmão, qual área você precisa começar a trabalhar nesta manhã? Qual área que você precisa trabalhar hoje? Puxa aí na tua mente. Talvez Deus já esteja falando ao teu coração através do Espírito Santo. Está te levando lá na sua rachadura. Aquela parede que às vezes você pode até pensar que é coisa pequena, mas já se lastrou. E cuidado, pode até te dar um problema na fundação. É por isso que nós que estamos de pé precisamos tomar um cuidado para que a gente não venha cair. Então, meus irmãos, o conflito é apresentado no versículo 17, na parte A, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. O Espírito e a carne são polos opostos dentro de nós. Um termo importante que aparece também no versículo 16, que é o desejo, indicando desejo humano. Na nova versão internacional, na NVI, você vai ver sobre o desejo humano. Mas em contexto como esse, ele carrega uma conotação negativa, referindo-se aos desejos malignos da carne. No versículo 16, Paulo tinha em vista especificamente desejos, mas aqui no versículo 17 ele destaca uma característica geral da carne, sua oposição ao Espírito Santo. Paulo afirma sua ideia de duas maneiras para dar uma ênfase. A carne e o Espírito estão em uma guerra, um com o outro, e tudo o que a carne quer é tudo oposto ao que o Espírito quer. Meus irmãos, o conflito entre a carne e o Espírito, não podemos, em o nosso próprio poder, fazer o que o Espírito quer que façamos. Esse entendimento faz lembrar Romanos 7, quando Paulo diz com grandes detalhes que por causa da carne ele é incapaz de realizar qualquer coisa que queria fazer ou pensar. Ele vai concluir dizendo: que homem miserável sou, quem me salvará deste corpo que está sujeito à morte? Romanos capítulo 7, versículo 24. Então a carne continua intervindo e forçando-o a fazer o contrário do que os seus desejos espirituais
querem fazer o que eles desejam de verdade. Quantas das vezes você já tentou escapar da sua carne e correndo, tentando fugir do pecado, caiu como Paulo? O problema em nós, como Romanos 7, é o desespero da ausência do Espírito em nós. Olha o que Paulo vai dizer: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos capítulo 7, versículo 19 e 20. Mas agora, meus irmãos, tem um outro ponto, já em Romanos capítulo 8, de modo que as duas passagens são realmente distintas, meus irmãos, onde Paulo confirma ao Espírito que ele vai dizer: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquele que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Paulo quer que os crentes reconheçam essa batalha da carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e comecem a abrir a mente para que o Espírito Santo assuma o controle. A guerra é real. Paulo está dizendo que a guerra é real e devemos ativamente voltar-nos para o Espírito, para que não soframos a derrota. A batalha não é neutra, meus irmãos, e nós também não ousamos permanecer nela neutros. Devemos tomar partido, deixando proativamente que o Espírito assuma o controle de nossas vidas. Só assim a batalha é possível derrotar na batalha carne, através do controle do Espírito Santo. Então, no versículo 17, são resolvidas pela vitória proclamada no versículo 18. O versículo 16 enfatiza a nossa parte, conforme conduzimos as nossas vidas sob o Espírito, ao passo que o versículo 18 enfatiza a parte do Espírito enquanto ele nos guia no andar de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo é o nosso GPS espiritual, direcionando o nosso caminho ao longo da jornada cristã de nossas vidas. Então, nós vamos ver que as obras da carne e o fruto do Espírito, mostrando-os como são postos na Bíblia aqui, nessa passagem. Então Paulo começa: as obras da carne são óbvias. O que significa que qualquer pessoa pode facilmente discernir e identificar que tipo de conduta é profundamente errada do ponto de vista moral. Os pecadores mais endurecidos
sabem mentalmente o que é contrário à vontade de Deus e o resto da sociedade. Eles sabem disso. Até mesmo defendem seus próprios pecados contra os outros, a ponto de se tornarem psicopatas. E eles estão bem cientes quando alguém lhes faz mal. Eles sabem disso. Mas também Paulo fala do fruto do Espírito. A lista de imoralidades são frequentes seguidas por listas de virtudes, como é o caso aqui agora. As depravações são o produto da carne. A tendência ao pecado que prejudica cada um de nós. Então você vê as virtudes, ao contrário, são o produto do Espírito Santo de Deus. E isso é muito bom para nós, pois se a nossa própria força fosse a única fonte delas, elas seriam incertas e vacilantes, no melhor das hipóteses. Mas a imagem aqui agrícola do fruto fornece a metáfora perfeita. Deus planta a semente e é Ele quem produz a colheita do bom fruto. Então você vê a ênfase está inteiramente na obra do Espírito Santo, não no cultivo pessoal de boas virtudes. Não trabalhamos simplesmente com essas questões e melhoramos. Confiamos no Espírito Santo para produzir tais virtudes em nós. Não sou eu mesmo que faço bem porque eu dou bom fruto, mas sim faço por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Isso não significa que não devemos nos esforçar para melhorar nessas áreas, mas apenas que devemos fazê-lo enquanto dependemos da operação do Espírito Santo em nós. Em toda essa carta, meus irmãos, crescemos nessas qualidades não por obras, mas por fé, que é o produto, não o esforço do homem, mas no fortalecimento divino de nossas almas. Não há uma ordem discernível nas qualidades aqui, embora seja claro que o amor é a primeira, porque é o fundamento de todas as coisas. Entre a fé, a esperança e o amor, a maior delas é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. E Jesus declarou enfaticamente: por isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. O amor entre os crentes é o resultado do amor dentro da divindade que se derrama sobre os cristãos. Tal amor procede do Pai e flui para nós por meio do Filho e finalmente trabalha em nós por meio do Espírito Santo, fazendo-nos amar uns aos outros. Que mistério é esse? É lindo demais, meus irmãos. No preparo dessa mensagem, como Deus falou no meu coração, através de Romanos capítulo 7 e Romanos capítulo 8. Como Deus falou comigo, e quando eu vim para Gálatas, eu entendi de verdade, mais nítido, a operação da Trindade sobre as nossas vidas. É um movimento maravilhoso, incrível. E como pode, meus irmãos,
mistério, biblicamente, o que é revelado, né, para nós, algo abre na tua mente, você consegue enxergar a maravilha do amor de Deus. Não é simplesmente você olhar e falar, realmente, um Jesus lá morreu na cruz, e ele disse que iria enviar um Consolador. Algo raso que muitas igrejas não conseguem discernir isso. Mas é uma mensagem profunda do Evangelho. E Paulo, ele chama a atenção dos Gálatas para isso. Essa é a profundidade da mensagem do Evangelho. Porque se você consegue viver no Espírito, você anda no Espírito. E você consegue discernir as coisas de Deus. E se você anda no Espírito, você ama o teu próximo. Porque se você anda no Espírito, é o Espírito que conduz a sua vida. Essa é a realidade para nós. E eu parto aqui para a conclusão, meus irmãos. Você poderia ponderar sobre a decisão de crucificar as paixões e desejos mundanos, onde o Espírito Santo moldasse a sua caminhada diária. Então esse processo de crucificação e ressurreição cotidiana é uma evidência da nossa união com Cristo, chamando-nos a uma vida de humildade e serviço mútuo. Apenas quando reconhecemos que o Espírito Santo está na liderança total das nossas vidas, encontramos a paz, encontramos a harmonia manifestadas entre nós, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações e atitudes. Não só no arraial, não só na igreja, em comunhão com os santos, mas no teu íntimo, na sua casa com Deus. Podemos até ir para debaixo da cama para pecar, mas lá também Deus está. Precisamos crucificar, meus irmãos, cotidianamente a nossa carne, para que possamos vivermos na unidade com Cristo e desfrutar, meus irmãos, na comunhão dos santos, essa bondade, essa harmonia da Trindade, a glória de Deus manifesta na igreja dele. Aleluia. Meus irmãos amados, o Espírito Santo vem para nos guiar, para capacitar e transformar nossas vidas, permitindo viver em plenitude e cumprindo a vontade de Deus em nossas ações diárias. Esta mensagem nos trouxe a importância de estarmos sintonizados com o Espírito Santo, especialmente em momentos de dificuldade, de decisões da nossa caminhada. O Espírito Santo oferece direção e conforto nas nossas lutas e fraquezas, fortalecendo a nossa fé e ajudando a produzir os frutos divinos da parte de Deus Pai, através do Espírito Santo. Cada cristão é equipado para a vida e para o ministério, podendo aprender a depender do Espírito Santo para a clareza em nossa oração e para a transformação interior necessária que resulta em ações e atitudes que glorificam a Deus. Aleluia! O Espírito Santo é um instrutor, é o Consolador, enviado por Cristo após a sua ascensão aos céus.
Ele completa a obra redentora de Jesus, permitindo que os crentes experimentem a presença contínua de Deus e se tornem mais semelhante a Cristo em sua caminhada diária. A presença é o poder do Espírito Santo, transformam a vida e nos capacitam a vivermos em plenitude, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações e decisões. Então o resumo aqui, meus irmãos, o crente vive entre a carne e o Espírito, mas é chamado a viver sob a direção do Espírito Santo de Deus. A evidência do fruto do Espírito em nossa vida. Nós temos alimentado mais quem? Eu quero fazer um apelo nesta manhã para nós, para quem for escutar esta mensagem. Entregue-se completamente ao Espírito Santo. Crucifique a carne e manifeste o fruto de uma vida cheia de Deus. Então, meus irmãos, eu concluo dizendo, Efésios capítulo 5, versículo 18, que vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Glória a Deus. Pai nosso, olhe para nós hoje. Pedimos que observe o quanto alimentamos a nossa carne. Senhor, sentimos muito. Ó Deus meu, não desampare a tua igreja. Por mais que sejamos culpados e merecemos o castigo, sim, aquele que o próprio Cristo levou sobre si, não merecíamos a salvação e mesmo assim o Senhor fez por amor, nos deu força para lutar contra a carne, que muitas das vezes tem nos enfraquecido. Nos ajude a vencer no nosso dia a dia. Espírito Santo, toma o nosso ser nesta manhã, interaja com a nossa alma. Veja o quanto precisamos do seu consolo, do seu colo, do seu abraço. Nesta manhã, nos ajude a andar em retidão e que o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio possam tomar o nosso ser e que possamos nos revestir do Espírito Santo, da doce presença. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.